Em cerca de 30 minutos. Então, naturalmente, que a primeira palavra vai de agradecimento para este amável, como sempre, convite para estar aqui hoje nesta, digamos assim, reunião, vou dizer, reunião amiga de professores portugueses e brasileiros, naturalmente, e obviamente, cumprimento a professora Elival Ramos e todos os presentes, e é com muito gosto que estou aqui hoje. Naturalmente que o tema desta sessão sobre lei e reserva de juros, tem que falar mais alto, não é? Eu peço desculpa que isto é um problema meu, vou tentar. O tema desta sessão sobre lei e reserva de jurisdição, sentenças normativas, é normalmente um tema tratado como central, não é? Na dogmática e na teoria do direito constitucional e na estrutura constitucional do Estado. Porque, no fundo, o papel do legislador, democraticamente eleito, não é? Bem como da jurisdição constitucional, são centrais num Estado de direito democrático, independentemente da forma de Estado, e já temos aqui dois exemplos de forma de Estado diferentes, não é? E, naturalmente, são também fulcrais em tempos de, digamos, estabilidade constitucional ou em tempos, como temos tido, infelizmente, conturbados de exceção, enfim, e de crise de diversas naturezas. E por isso, enfim, este tema é um tema que convoca, assim, aquilo que vou chamar, utilizando uma expressão da literatura, um fio da navalha, às vezes muito tenue, entre a repartição constitucional de competências atribuída, não é, ao Parlamento, enfim, e aos vários órgãos constitucionais, com poder legislativo, nomeadamente, mediante autorização para legislar, e a função própria da jurisdição constitucional. E, portanto, naturalmente, as considerações que farei subsequentes são de duas vertentes. Uma primeira, algumas notas só de enquadramento para, no fundo, justificar a razão pela qual o tema central deste painel, sentenças normativas em Portugal, enfim, é um tema que, quase tal, não é? Não tem suporte instrumental, mas as sentenças de tipo normativo ou paranormativo ou com alguns elementos de normatividade no seu diálogo com o poder legislativo, não é? Decorrem, no fundo, do uso normal dos instrumentos de fiscalização de constitucionalidade previstos em Portugal e do modo como o juiz constitucional os tem exercido. E, portanto, numa segunda parte, aquilo que tentarei fazer é trazer aqui algumas ilustrações jurisprudenciais dessa, digamos, relação entre lei e o exercício da jurisdição constitucional em, enfim, várias vertentes que vou explicar e, no fundo, enunciar, depois ilustrando com um conjunto de casos selecionados naturalmente que me pareceram mais significativos, não é? E, portanto, são ilustrações da prática do Tribunal Constitucional, alguma, enfim, que tive o privilégio, acho que é esse o termo, de experienciar, que foi para mim, de facto, uma experiência muito grata e em que aprendi muito, e, no fundo, ver quais são esses pontos de linha de fronteira, enfim, entre os avanços, chamemos assim, da jurisdição constitucional, e eu diria os recuos e a contenção, portanto, o self-restraint típico do exercício do poder judicial, que também penso que está bem patente em algumas decisões. E depois, enfim, naturalmente também terei que dizer que, em alguns casos, já que uma espécie de diálogo, não sei se é de surdos, entre justiça constitucional e legislador, enfim, sobretudo o exemplo que mostrarei é ao nível da fiscalização, sobretudo preventiva da constitucionalidade. Portanto, não só em períodos de mais, digamos assim, dificuldade e de maior conturbação, é verdade que a justiça constitucional, portanto, isto é ilustrado sobretudo na famosa jurisprudência da crise, enfim, sobre a qual não eu por contenção, mas digamos, a doutrina constitucionalista, enfim, escreveu bastante, enfim, em sentido mais favorável e em sentido menos favorável, mas a verdade é que, enfim, o Tribunal acabou por tomar, digamos assim, um rumo que pode ser visto por alguns como alguma interferência, digamos assim, na margem de conformação do legislador, face a circunstâncias excepcionais, que no caso português, obviamente, eram condicionadas também, enfim, pela aplicação de regras europeias nesta matéria, digamos, do controle orçamental e da impossibilidade de os Estados-membros terem déficits orçamentais excessivos. Depois, a segunda linha que queria ilustrar tem a ver com essa
postura de evitar, de alguma maneira, interferir na tarefa básica do legislador, evitando aquilo que o Tribunal chamou, na jurisprudência que vou citar, uma reconstrução da norma editada pelo legislador. O termo até usado na jurisprudência que vou referir é o termo de fatiamento da norma, não é? Porque, no fundo, o Tribunal, assim como todos os outros tribunais constitucionais, tem, de alguma maneira, a condicionante do pedido e, muitas vezes, o autor do pedido, não é? Indica como objeto do recurso certas fatias, desculpem a expressão entre aspas, ou segmentos, enfim, ideais ou não, da norma, e há pelo menos um caso que me parece interessante em que, faça um pedido assim formulado, a jurisdição constitucional teve a preocupação de evitar esse fatiamento e essa, sob pena, naturalmente, de chegar a uma reconstrução da norma editada pelo próprio legislador. Depois, falei também em casos de diálogo de surdos, porquê? Porque, naturalmente, a partir do momento em que o Tribunal, não é, no caso o português, formula uma pronúncia, um juízo, não é, de inconstitucionalidade, naturalmente que há alguma baliza, portanto, alguma fronteira que o legislador deverá respeitar ao modificar ou evitar, consoante o caso, eu digo a modificar, no caso de ser norma constante, decreto, para ser promulgado como lei, em fiscalização preventiva, ou então, digamos assim, alterar, se for caso disso, ou criar uma nova norma. E, de facto, também há aqui um caso em particular em que temos, enfim, um bis de intervenção do Tribunal, que, aliás, enfim, provavelmente se verificará quanto ao tema que está, aliás, hoje a ser discutido, hoje à tarde, não é? O tema da eutanásia, enfim, já tivemos um bis sobre o tema fraturante, gestação de substituição, e agora, enfim, temos uma segunda volta sobre a eutanásia. Mas, portanto, há fronteiras que a Justiça Constitucional traçou e que, de facto, não foram observadas, e queria também dar um exemplo disso. Depois temos também aqueles casos em regra identificados pela doutrina, não é? De interpretação conforme à Constituição, que, apesar de no ordenamento jurídico português só estarem previstos para o processo, não é, de fiscalização concreta da constitucionalidade por via de recurso, não é, da fiscalização difusa pelos tribunais, não é, na prática, não é, corresponda, não é, a uma certa interpretação, a uma única certa interpretação, de que depende, no fundo, e condiciona o juízo subjacente sobre a inconstitucionalidade. Portanto, gostava também de lhes dar 2 exemplos desta vertente. Depois, enfim, já agora só uma nota, não é? Naturalmente que o instrumento da interpretação conforme à Constituição tem um conjunto de consequências, enfim, quer quanto aos efeitos vinculativos apenas para o caso concreto, mas há um, enfim, que eu também não posso deixar de salientar, é que por esta via assim fica precluído, não é? O processo aplicável à chamada repetição de julgados, que no fundo permite, após o julgamento de uma norma inconstitucional em 3 casos concretos, se poder seguir um processo de fiscalização sucessiva à trata de constitucionalidade com vista à declaração com força obrigatória e geral. E, curiosamente, os casos que lhes vou trazer também é um caso de dupla interpretação conforme sobre a mesma norma, enfim, que é sobre um direito relevantíssimo, fundamental, previsto na Constituição e também ao nível europeu. Depois, uma nota breve, enfim, penso que há tempo, sobre um exemplo de sentença, enfim, de acordo com a doutrina intermédia manipulativa, quanto ao tema da restrição de efeitos, neste caso, o caso anómalo de projeção de efeitos para o futuro também, enfim, e nomeadamente em favor, neste caso, claramente, do legislador, pese embora ao contexto, e depois há também pelo menos um caso de um certo diálogo implícito entre jurisdição constitucional e legislador, que gostava de referir, afinal, tem a ver, sobretudo, com a matéria das condições de acesso ao rendimento social de inserção por parte dos cidadãos de nacionalidade portuguesa. Depois também há um conjunto de decisões, incluindo algumas destas de que lhes vou falar, que de alguma maneira, quer dizer, deixam um comando implícito ao legislador, eu talvez aqui ousasse dizer mais do que implícito por contenção, enfim, porque alguns, enfim, pude
estar na deliberação e na decisão que tem a ver com enfim, a pronúncia ou declaração composto obrigatório geral de normas por violação do princípio da determinabilidade das leis. E obviamente que todos esses casos, 2 ou 3 exemplos, não é? Naturalmente o caso da identidade de género foi um exemplo claro disso, e o caso também, por exemplo, da gestação de substituição e também o caso, digamos, das normas sobre antecipação da morte medicamente assistida. E claro que aqui está, eu diria implícito também, um juízo, não é? De endereçamento ao legislador da tal fronteira de determinabilidade da lei que o legislador deve respeitar. Portanto, estes darão espaço a alguma, digamos, diálogo também por parte do Tribunal Constitucional. Desculpe, por parte do legislador, peço desculpa. Ora bem, as primeiras notas então, se me permitirem, antes depois de falar só 3 ou 4, meia dúzia de linhas sobre cada um destes casos, só gostava então de salientar que no que diz respeito ao sistema de fiscalização do Constitucional português, enfim, que eu vou presumir que os senhores pessoas conhecem todos melhor do que eu, mas no fundo para concluir o quê, não é? Que pese embora, não é, a Constituição atribuir um lugar específico, autónomo ao Tribunal Constitucional no quadro dos poderes do Estado e, portanto, com autonomia de previsão constitucional em relação aos tribunais comuns, não é? E além de a Constituição lhe cometer um conjunto de competências alargadíssimo, que muitas vezes nada tem a ver com o controle ou com a administração da justiça, enfim, stricto sensu em matérias jurídico-constitucionais, a verdade é que os processos que estão previstos de fiscalização de constitucionalidade, que os senhores professores, enfim, todos conhecem, não é? Abstrata, preventiva, sucessiva, sobretudo concreta, não é? Não permitem ou não têm um fundamento, não é? Que permita ao Tribunal Constitucional Português emitir as verdadeiras sentenças normativas, como, enfim, o senhor professor seguramente abordará na perspectiva do andamento jurídico-constitucional brasileiro. Portanto, não sendo assim, é verdade que a doutrina, em regra, não é, identifica pelo menos alguns poucos casos em que as decisões do Tribunal podem assumir um conteúdo normativo. Geralmente é exatamente o caso da eficácia vinculativa das decisões em que se faz uma interpretação conforme à Constituição, por um lado, e também das chamadas decisões intermédias, manipulativas, com efeitos aditivos, não é? Agora, de facto, não podemos ver, enfim, eu, da experiência que tenho, também não consigo ver a criação de verdadeiras novas normas na jurisprudência constitucional, enfim, cuja prolação pude presenciar. Pese embora, naturalmente, enfim, que nas decisões chamadas também manipulativas pode haver, não é, algum espaço para essas indicações, para uma paranormatividade, chamemos-lhe assim. Mas acho que apesar de tudo, enfim, na minha, se pode dar, na minha, digamos assim, experiência, é que, enfim, com exceção do período de crise, em que de facto algumas podem assim ser lidas, em regra não houve essa, digamos, intervenção normativa, enfim, acentuada. Ora bem, e então, enfim, se me permitissem agora, passava em revista essa ilustração jurisprudencial, sobre a qual depois poderemos naturalmente conversar em diálogo, começando pelas decisões de interpretação conforme à Constituição. Portanto, os 2 exemplos que lhes queria referir são de interpretação conforme à Constituição de um preceito da Lei da Liberdade Religiosa, em que, no âmbito de fiscalização concreta, o Tribunal, digamos, da causa, interpretou a norma num sentido restritivo quanto, enfim, ao conceito de flexibilidade de horário, de modo a que não cabiam, basicamente, na previsão da norma, as 2 situações julgadas em cada um destes acórdãos, aliás, enfim, quase concomitantemente, enfim, a situação de uma trabalhadora fabril que exercia a sua atividade por turnos e, portanto, e queria, obviamente, enfim, reservar o seu período de guarda de acordo com a sua confissão religiosa, por um lado, mas também outros casos, também bastante interessante, de exercício de funções públicas por magistrado do Ministério Público, cujo trabalho está também organizado por turnos de outra, digamos assim, de outra maneira.
Ora bem, aqui o sentido da decisão do Tribunal foi naturalmente de, interpretando a Constituição e interpretando a norma da Constituição, por um lado, sobre liberdade religiosa, portanto, eu diria aqui, teve alguma vocação expansiva da vertente externa da proteção desse direito na projeção, na relação laboral, naturalmente. E, portanto, dando-lhe máxima expressão, desde que seja possível compaginar a organização dos tempos de trabalho, enfim, e a compensação devida, ou pelo menos na medida da compensação possível, e, portanto, isso prevaleceu sobre, no fundo, o interesse económico da organização empresarial e do exercício da liberdade, enfim, de iniciativa económica em geral. Mas, de facto, esta interpretação da norma em conformidade com a Constituição foi claramente no sentido ampliativo e por isso referi há pouco, é pena que, não tendo havido declaração de inconstitucionalidade, pois essa norma, em sentido funcional, nunca poderá ser declarada inconstitucional em sede de fiscalização abstrata sucessiva. E tratando-se de um direito fundamental tão relevante, enfim, tenho algumas reservas quanto a isto, mas a verdade é que foi este o instrumento utilizado. Depois, relativamente ao tema da crise, enfim, gostava de, sobretudo, de referir dois, já agora, para aqueles que quiserem, são os acórdãos, são o segundo, 544, 545, de 2014. Depois, quanto às famosas decisões da jurisprudência constitucional em matéria de crise, eu gostava só de referir, enfim, duas ou três. Não sendo, como disse, unânime, assim, as conclusões que a doutrina retira, não é, desse percurso de fundamentação e argumentativo dessas decisões. A primeira decisão, 286/2013, portanto, dizia respeito à problemática da reforma, digamos assim, do sistema de pensões. Basicamente, era uma espécie de corte clean de 10% no pagamento das pensões, exatamente, no pagamento das pensões que já estavam a ser atribuídas em nome de uma alegada reforma do sistema de segurança social com vista à sua sustentabilidade futura e, portanto, também da proteção dessa sustentabilidade numa ótica, enfim, intra e intergeracional. Ora bem, aqui, enfim, há um parágrafo em particular que eu gostava, enfim, só de mencionar, que é o parágrafo 42, que, no fundo, fala, por um lado, que esta ideia de reduzir pensões é uma ideia que deve, ou melhor, que pode, digamos assim, ser objeto de decisão legislativa pelo legislador, mas, no fundo, traça aqui um pouco as fronteiras desse limite. E essas fronteiras, diz o Tribunal, têm a ver com o sistema público global de pensões e no quadro daquilo que o Tribunal chamou uma reforma sistémica do sistema de segurança social, com vista, naturalmente, à salvaguarda, entre outros aspectos, enfim, da sustentabilidade financeira em geral da segurança social e também da própria justiça no sistema de pensões, na perspectiva que referi. Portanto, há aqui um ou dois parágrafos que são particularmente interessantes neste sentido, em que alguns verão, enfim, um endereçamento, não é, de um convite ao próprio legislador para ter em conta esse contexto, portanto, porque é um contexto, no fundo, muito mais amplo do que o conceito, enfim, o concreto contexto restrito da crise, em que, obviamente, uma das prioridades era a resposta imediata em termos de redução do déficit orçamental. E, portanto, este é um dos casos bastante interessantes. Depois, o segundo, acórdão 575/2014, tinha a ver com reduções remuneratórias temporárias, portanto, a trabalhadores pagos por verbas públicas. E o que é relevante, enfim, para mim, neste acórdão, no que diz respeito, digamos, às notas deixadas ao legislador, é o problema da reversibilidade dos cortes, ou seja, aquilo que o Tribunal, enfim, não aceitou foi o calendário da reversão e relacionado com outro critério que o Tribunal sempre foi usando no período da crise, que era, digamos assim, o caráter temporal e a excepcionalidade temporal, não é? Que em face de certas circunstâncias, déficit festivo, enfim, no fundo a sujeição, não é, do Estado português a um programa, enfim,
chamado da Troika, através, enfim, de um conjunto de medidas, não é, vertidas, nomeadamente algumas em atos até de direito da União Europeia, e, portanto, o Tribunal, digamos assim, estipulou aqui algumas regras sobre o limite temporal, digamos assim, em que essa reversão deveria ter lugar. Naturalmente que alguns dos critérios usados, sobretudo este critério que tem a ver com a temporalidade e a excepcionalidade que pode ou não perdurar no tempo, só lembrava que algumas dessas medidas que foram criadas no contexto da crise continuam a ser contestadas na Justiça Constitucional. Uma delas é, por exemplo, a contribuição chamada financeira sobre o setor energético, criada pela Lei do Orçamento do Estado em 2013, e ainda hoje se está a discutir se, findo o período de exceção, esta contribuição financeira ainda tem justificação quando aplicada já em 2017. Portanto, naturalmente que houve outras contribuições criadas nesse contexto, por exemplo, o caso da contribuição sobre o setor bancário é uma delas, só que aí, enfim, foi-se encontrar uma justificação alternativa, digamos, à excepcionalidade temporal, no quadro, enfim, no fundo, do Sistema Europeu de Bancos Centrais, e que, portanto, essa é aquela que, porventura, levanta menos, digamos, questões do ponto de vista da contestação da sua constitucionalidade. Mas a verdade é que as da SES, chamada, continuam ininterruptamente desde 2013, já fim do estado, enfim, anterior, de excepcionalidade financeira. Depois, terceiro exemplo, ou exemplo digamos, de vertentes dessa linha de fronteira, é o acórdão em matéria de antecipação da morte medicamente assistida. Acórdão 123/2021. Exatamente porquê? Porque este foi um daqueles casos que, em sede de fiscalização preventiva, o autor do pedido identificou como objeto, digamos, do pedido e do juízo posterior do tribunal, um segmento apenas de uma norma inserida num preceito, enfim, que continha um conjunto de normas. Pronto. E aqui parece-me ter sido um exemplo muito claro de contenção do juiz constitucional relativamente, peço desculpa, ao legislador, porque a opção tomada em termos da fixação do objeto do recurso foi evitar essa segmentação, portanto, não retirar esses segmentos do seu contexto completo, não é? Que tinha íncito, não é? Uma determinada, digamos assim, opção legislativa da Assembleia da República, neste caso, democraticamente eleita, sob pena, portanto, esta é a expressão que eu sublinho, de reconstrução da norma que o legislador quis criar. E, obviamente, que não é alheio a esta contenção, chamemos-lhe assim, o facto de se tratar de uma matéria fraturante, porque este tema da gestação-substituição é exatamente um daqueles em que, segundo, usando a expressão já agora, da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, não há aqui consenso europeu. Aliás, isso é claro até no primeiro parecer consultivo que foi pedido ao Tribunal, por um Tribunal Superior francês, exatamente que tinha a ver com os efeitos digamos, da gestação de substituição. E, portanto, não havendo esse consenso, qualquer eliminação ou retirar da norma do seu contexto de unidade sistemática transformaria a norma sobre a antecipação da morte medicamente assistida noutra norma sobre antecipação da morte medicamente assistida. Agora veremos, daqui a uns poucos dias, não é? Qual será o resultado, digamos assim, da opção do legislador em versão 2 sobre esta específica matéria. E já agora, este é exatamente um daqueles casos em que a problemática da determinabilidade da lei foi, eu diria, determinante também quanto ao juízo de inconstitucionalidade. Enfim, além naturalmente do parâmetro do direito à vida, esse foi também considerado, mas não foi tomado como parâmetro essencial, se me permitem dizer isto desta maneira, e portanto a questão da determinabilidade da norma, enfim, esse legislador está obrigado
para que todos possam saber qual a sua conduta e quais os efeitos dessa conduta na linha de fronteira, não é? Entre a punibilidade e a não punibilidade, não é? Da morte medicamente assistida. Portanto, é um elemento essencial, eu diria, desse enfim, endereço, não é? No certo sentido, lato sensu, ao próprio legislador democrático. Depois, quanto a esse diálogo também endereçado ao legislador, o caso da gestação de substituição, portanto, 2 acórdãos também, 225/2018, 465/2019, aquilo que se passou, portanto, aqui já não estamos em processo, peço desculpa, de fiscalização preventiva, mas sim em que houve declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, e um desses fundamentos foi exatamente na parte, enfim, no fundo era um segmento do preceito, na parte em que não admitia a revogação do consentimento da gestante de substituição até à entrega da criança, no fundo aos pais de intenção e beneficiários do contrato, por violação do direito ao desenvolvimento da personalidade, interpretada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e também do seu direito de constituir família. Ora bem, o que é que sucedeu? Na reedição, digamos assim, de normas sobre a matéria, e já agora mais um exemplo de alguma diferença, outra vez, para com o legislador. Enfim, o Tribunal acabou por dizer que, enfim, o legislador, enfim, não tinha que seguir a orientação do Tribunal, portanto estávamos, enfim, à margem, não é, de conformação do legislador, mas depois o Tribunal acabou por concluir que optou por não consagrar a única garantia, portanto a tal linha de fronteira, a tal, enfim, paranormatividade, que se me permitem a expressão, face ao tema do nosso sessão de agora, portanto, acabou por dizer que o legislador optou por não consagrar a única garantia que o Tribunal tinha fixado. Portanto, a linha de fronteira, que era a única que podia assegurar que não houvesse instrumentalização da gestante de substituição e, no fundo, prevendo essa possibilidade clara dessa revogação vertida depois num contrato, enfim, de gestação de substituição, sob pena de violação do direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade e dos outros. E, portanto, aqui é um caso claro, não é? Enfim, de uma fronteira em que, porventura, o Tribunal fixa, de facto, essa linha vermelha ao legislador, enfim, e ela é claramente ultrapassada, com resultado evidente, não é? Nova declaração de inconstitucionalidade do preceito. Depois, uma nota, penso que ainda estou no centro, só mais 2 notas muito rápidas. A primeira sobre a modulação anómala dos efeitos do acórdão proferido em processo de fiscalização sucessiva quanto ao Orçamento de Estado de 2012, acórdão 353/2012, em que, enfim, para além, eu diria, da comum possibilidade de definição dos efeitos, não ex tunc, mas ex nunc, o Tribunal, digamos, projetou os efeitos, enfim, da sua decisão, no sentido de ressalvar tudo aquilo que viesse a ser pago, em termos de pensões, enfim, aos salários reduzidos, até ao final do ano de 2012. Enfim. E este também é uma, enfim, apesar de ter alguma referência para com o legislador, pode ser um caso de fronteira de aplicação e de interpretação da própria letra. Enfim, estou a ser gentil. Aliás, neste posso dizer que não participo, portanto estou à vontade até para dizer isto. Depois, o último caso que gostava de referir então, para completar esta ilustração jurisprudencial, é só o caso do rendimento social de inserção, que também gerou 2 acórdãos, 141/15, 296/2015. Portanto, e aqui houve, é um exemplo de que da fundamentação, para mim, é um exemplo de que da fundamentação do, digamos, acórdão, não é, da Justiça Constitucional decorre, não é, uma, digamos assim, deficiência estrutural ou um problema sistémico, não é? No que diz respeito àqueles preceitos que subsistem após a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral. E porquê?
por causa do princípio do pedido. Portanto, aqui o Tribunal não estendeu o pedido, respeitou exatamente o pedido dos autores. Basicamente, qual era? Era apreciar a inconstitucionalidade de um segmento de uma norma que previa que a atribuição do rendimento social de inserção aos cidadãos nacionais portugueses e aos da União Europeia, isto era o que previa o preceito, depende da residência em Portugal num ano. E o autor pediu quanto aos nacionais portugueses. Obviamente, qual foi a consequência desta fundamentação? Caiu esse segmento, subsistiu para os cidadãos da União Europeia. Era preciso um ano de residência. Obviamente, isto é um entorse sistémico, que curiosamente o legislador só resolveu 2 anos depois, já depois do segundo acórdão, enfim, que considerou, já agora só por curiosidade, inconstitucional o requisito de 3 anos para os cidadãos nacionais de Estados terceiros, que não sejam, enfim, da União Europeia. E, portanto, aqui da fundamentação também decorre, no fundo, uma certa medida de necessidade do legislador resolver um problema sistémico, portanto, isto decorre da fundamentação, enfim, já agora também dá algumas declarações de voto propostas aos acórdãos, e, portanto, que o legislador nem sempre, dentro da sua margem de conformação, portanto, não fez logo, e obviamente, enfim, mantendo já agora, na ótica digamos, da integração europeia, portanto, uma norma que sempre, enfim, violaria o princípio da não discriminação em razão da nacionalidade, quando haja, enfim, liberdade de circulação, e que o legislador viria a resolver 2 anos mais tarde, eliminando todas as condições de residência temporal para todos. Enfim, e portanto, enfim, penso que respeitando o tempo, eram estes os vários exemplos de ilustração jurisprudencial que eu vos queria trazer, naturalmente para depois podermos trocar impressões por causa disso, e que ilustram diferentes vertentes dessa não normatividade em sentido próprio de criação de normas pela jurisdição constitucional, mas de uma certa paranormatividade nesta fronteira entre contenção e algumas indicações ao poder legislativo, com algumas fronteiras bem delimitadas que às vezes o legislador respeitou, outras vezes, como vimos, não respeitou. Ora bem, muito obrigada pela paciência. Bem, eu ia cumprimentando aqui a professora Maria José Rangel Mesquita pela sua exposição, que nós temos adotado aqui na sistemática do seminário. Normalmente nós temos tido uma dupla, né, de expositores, o expositor português, a expositora, no caso, começam falando e depois nós abordamos o assunto especialmente à luz do direito brasileiro, mas em alguns pontos de intersecção ou comuns, não é? De caráter mais amplo. No caso, como a exposição toda foi voltada a uma prática do Tribunal Constitucional Português, é claro que estamos presos à realidade do ordenamento positivo de Portugal, e há aqui, de fato, algumas diferenças, mas nós já percebemos alguns pontos comuns com essa discussão sobre a questão da interpretação conforme os seus efeitos, que é uma discussão também que no Brasil acontece, mas há preceito legal sobre isso, que suscita interpretações divergentes, e é sobre isso que eu vou falar. Enfim, o tema desse painel é basicamente, independentemente aqui da nomenclatura adotada, a questão do conflito entre as competências legislativas e as competências jurisdicionais, ou seja, a jurisdição, a função jurisdicional e a sua tensão em relação à função legislativa e vice-versa. É claro que, quando se trata de poder normativo, no sentido próprio do poder judiciário, não, portanto, exatamente, muitas vezes, a função jurisdicional, mas um poder normativo propriamente dito, aí há um outro tipo de tensão que nós já vimos nas disposições anteriores em matéria de poder regulamentar e tal, que se repetem aqui também. Então, a grande questão é essa tensão entre a função legislativa e o controle jurisdicional de constitucionalidade, que nós temos vários aspectos que já foram, em alguns momentos aqui desse seminário, abordados. A legitimidade política da lei, né, que foi já ressaltada aqui, que decorre da representação política e da participação popular nesse processo legislativo, mas, por outro lado, que se contrapõe à legitimidade da justiça constitucional, que tem uma outra base, né? Decorre de um poder constituinte, invariavelmente aqui estamos falando de países democráticos, então do poder constituinte democrático,
e da ideia mesmo de supremacia da Constituição, que fundamenta, enfim, a atividade da justiça constitucional. De fato, o princípio da supremacia da Constituição, dele decorrem pelo menos duas consequências fundamentais. De um lado, a rigidez das constituições, elas só são alteráveis por um procedimento especial, não podem ser alteradas, por óbvio, pela legislação infraconstitucional, e o controle de constitucionalidade exatamente para que essa rigidez possa, de fato, ser operativa. Então, nós temos duas consequências, uma delas é o controle, daí a legitimidade da justiça constitucional para operar, para tornar efetiva a supremacia da Constituição. Bom, neste confronto, que tem uma vertente de legitimação política, né, maior do parlamento, indubitavelmente, à luz do princípio democrático, quando se procurou estruturar o sistema de controle europeu, houve a dificuldade que todos conhecem, né? Razão pela qual a Europa, durante muitos e muitos anos, não teve controle jurisdicional de constitucionalidade das leis, exatamente porque era muito no confronto entre o poder executivo, o monárquico e os parlamentos. No momento que o parlamento se afirmou como uma instituição por excelência que implementa o princípio da soberania popular, é claro que isso tornou complicado, né, um outro poder do Estado, não eletivo, não representativo, assumir alguma função que pudesse colocar empeços ao trabalho parlamentar, que seria o caso dos tribunais constitucionais. Kelsen, que foi o grande responsável pela formatação do sistema europeu, procurou superar, então, essa dificuldade, apelando à ideia de uma certa proximidade intrínseca entre a função de controle de constitucionalidade, a atividade, e o papel do legislativo. Daí a figura, por todos conhecida, do legislador negativo, né? Em que, na verdade, nós teríamos ali uma função legislativa de veto, similar a um veto. Já se falou aqui num painel anterior sobre isso. Evoca um pouco essa ideia, a ideia de um legislador negativo que não vai construir a legislação, mas vai eventualmente destruir aquela que contraria a Constituição. Mas é claro que Kelsen, quando faz esse tipo de argumentação, não está trabalhando, as coisas são sempre embaralhadas, né, apenas no nível teórico-científico. Ele está procurando exercer ali um poder de catequese também, de argumentação no sentido de convencimento, a adesão a uma ideia de implantação da justiça constitucional. Então, não se pode levar isso também às últimas consequências de dizer que a função jurisdicional é uma função legislativa. Evidentemente que é uma força de linguagem, uma força de um argumento, mas que o próprio Kelsen acaba mostrando que é apenas um argumento a mais, é uma força de expressão, obrigado, professor, porque ele vai depois afirmar com todas as letras que a função, a jurisdição constitucional é muito mais aplicação do que construção. Kelsen, todos sabem, tem aquela visão correta, né, que o processo jurídico é mais complexo do que às vezes parece, né? Por isso que eu dizia, né, dizer que apenas a lei inova o ordenamento, Kelsen diz exatamente o contrário. Normas nós temos de diversos níveis, existem as normas mais gerais, a Constituição é a mais geral delas, depois o nível legislativo propriamente dito, e as próprias sentenças de contrato são normas, mas são normas mais individualizadas, etc. Enfim, ele mostra um pouco todo o contato que há com essas categorias. E ele diz, o legislador ordinário executa a Constituição, mas, ao mesmo tempo, traça diretrizes para quem vem abaixo, eventualmente o poder regulamentar, etc. Então, no caso da jurisdição, e aí é uma questão de grau, prevalece a ideia de execução, embora haja muito de criação também no próprio processo interpretativo que é inerente à função jurisdicional. Bom, então, fixado que nós estamos aqui diante de jurisdição no sentido próprio, vou aqui me ocupar em demonstrar isso, que é algo bastante conhecido, que se consolida um sistema europeu de controle de caráter jurisdicional. É verdade que o sistema francês ficava um pouco à margem disso, hoje não mais, né, porque já existe também um controle jurisdicional francês,
o sistema preventivo francês, a meu ver, era muito mais próximo da própria função legislativa em si, do que na atividade jurisdicional, mas hoje essa questão já não se coloca e nós notamos, então, é o que eu chamei no trabalho de visa atrativa, né, do modelo jurisdicional de controle que se exerceu em relação ao sistema francês também. Bom, mas de qualquer forma, o controle abstrato deve sempre ser visto como uma função jurisdicional atípica. Quer dizer, embora seja função jurisdicional, não se confunde com a função jurisdicional ordinária, que é aquela, enfim, em que nós temos a resolução de litígios concretos por meio da aplicação da lei. Aqui nós temos uma situação diferente, nós vamos fazer um confronto entre a lei, o controle abstrato, e a Constituição, e isso é feito fora de uma questão concreta. E, nesse sentido, no Brasil, de há muito se fixou uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal de que há necessidade sempre de previsão expressa na Constituição do controle abstrato. O que não há necessidade em relação às variantes do chamado controle concreto, porque esse é inerente à função jurisdicional. Aliás, não é por outra razão que o controle de constitucionalidade, na expressão do Judicial Review, surge nos Estados Unidos sem uma previsão expressa na Constituição, porque ele está dentro do exercício da função jurisdicional ordinária. No caso do Brasil, nunca se questionou até o momento em que se resolveu implantar o controle abstrato. Isso é feito por meio de emenda à Constituição de 46 inicialmente, depois a Constituição de 88 alargou esse modelo. E aí nós passamos, então, a essas duas vertentes que a própria professora Maria José já descortinou aqui. Quer dizer, de um lado, nós temos decisões jurisdicionais de controle que provocam uma certa tensão com o poder legislativo, que de alguma maneira interferem. E aí a questão é saber se isso é legítimo ou não, em que condições, e vai variar de acordo com o caso de ordenamento também, e de outro lado, as funções normativas. No caso do Brasil, por exemplo, a súmula vinculante não é exercício de função jurisdicional, é um exercício de função normativa. É muito mais parecida com o poder regulamentar do que propriamente com jurisdição. Embora, mas o pressuposto é que haja reiteração de decisões judiciais, isso é um pressuposto, é um mero pressuposto. É um pressuposto para a edição de um ato normativo que é atípico. Isso que não é exatamente um regulamento, é um ato administrativo atípico, que se especula muito sobre as raízes, mas, de fato, eu acho que o professor Rodolfo Camargo Mancuso, processualista brasileiro, lá da minha faculdade, já aposentado, e tem razão quando ele diz que o que há mais próximo da súmula vinculante são os assentos da Casa de Suplicação de Portugal, que, enfim, existiram durante muito tempo, são muito mais parecidos do que propriamente apelarmos à ideia de precedente vinculativo do direito anglo-saxônico. Na verdade, as raízes são lusitanas, não são do direito, mas é uma função não jurisdicional, claramente. E aí a questão que já foi aqui trazida das decisões interpretativas. Essas decisões interpretativas fazem parte da jurisdição constitucional, normalmente. Ou seja, não é um exercício de função normativa no sentido propriamente dito, mas é aquela paranormatividade a que se referiu a professora ainda há pouco. Quer dizer, nós temos ali algumas tensões e que podem aí ser exploradas. E aí entra uma questão forma de interpretação do que está num determinado ordenamento. No ordenamento brasileiro, na Constituição, não se fala nessas modalidades. O que se fala é que o controle de constitucionalidade, existe no controle abstrato a ação direta de inconstitucionalidade, após uma emenda constitucional, e foi criada também a ação declaratória de constitucionalidade, portanto, é uma outra modalidade de controle abstrato, mas está dentro do controle abstrato. E nós temos, num caso, a afirmação da invalidade de uma norma legal ou um ato legislativo diante da Constituição, no outro caso, ao contrário, se afirma a validade. E aí uma primeira questão que se coloca é o seguinte: bom, mas de acordo com a Constituição, essas decisões, nos dois casos, são decisões vinculativas de efeitos gerais ou erga omnes. Em que condições isso deve operar? Eu tenho sustentado doutrinariamente, esse é um ponto polêmico, mas que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não resolve e nem deve resolver. Eu não canso de repetir que juiz constitucional, qualquer juiz, não faz doutrina, ele aplica a Constituição e resolve situações.
casos concretos ou resolve problemas de compatibilidade. A questão do juiz é muito mais pragmática, resolver situações que lhe são postas, já que a jurisdição é inerte, ela depende sempre de provocação. Ao contrário, quem faz a doutrina tem que sistematizar tudo isso e dar um sentido lógico. Então, é um outro tipo de trabalho. Não é possível criticar a jurisprudência que não fez aquilo que a doutrina que deve fazer. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, não traça uma linha clara a esse respeito. Mas no Brasil, durante muitas e muitas décadas, se afirmou algo que, a meu ver, continua válido, que, na verdade, o instrumento básico de controle, que é a declaração de inconstitucionalidade, é só ver os números. No Brasil, acho que nós temos, até hoje, desde 88, talvez por volta de 7.000 ações diretas de inconstitucionalidade, e temos 100 e poucas ações declaratórias de constitucionalidade, ou talvez nem isso. Então, é totalmente desproporcional. Logo, o instrumento básico de controle é, no sistema brasileiro, como em outros sistemas, a ação declaratória de inconstitucionalidade, sempre me referindo aqui àquilo que é próprio da jurisdição constitucional ou específico, que é o controle abstrato. Né? Então, a questão que sempre me pareceu correta, que a meu ver continua sendo, é que o que faz, o que tem efeitos gerais, o erga omnes, associado aqui a uma vinculatividade. O sentido dessa vinculatividade no Brasil é controvertido também, como nós sabemos. Eu nem pretendo entrar muito nessa polêmica, mas eu, a meu ver, sempre entendi que, na verdade, a eficácia é a eficácia geral, erga omnes, e o efeito vinculativo tem uma extensão muito menor do que aquilo que se pretendeu, ou que alguns autores pretenderam, como vinculação, motivação, etc., que, a meu ver, não procede. Mas, enfim, isso é uma outra... apanhando a questão da eficácia erga omnes. Só existe, a meu ver, quando essa ação é julgada procedente. Porque a questão do controle no fundo, é evitar que a supremacia da Constituição seja afrontada por um ato subalterno. Essa é a grande questão. Então, a meu ver, não faz o menor sentido atribuir efeitos gerais de eficácia erga omnes numa situação em que eu digo, olha, não foi afrontada a supremacia da Constituição. E isso pode ser reproposto, até porque, como nós sabemos, um ato legislativo, especialmente os códigos, as codificações, mas o ato legislativo em geral, com o passar do tempo, o seu sentido é modificado. A prática vai trazendo novas significações. Nós sabemos que há um processo interativo entre aplicação e interpretação. À medida que eu vou aplicando a casos concretos, a interpretação vai se enriquecendo. E a interpretação vai gerando novas formas de aplicação e assim por diante. Portanto, uma inconstitucionalidade que não é percebida num primeiro momento pode ser percebida algum tempo depois. E se eu tenho uma decisão, erga omnes, dizendo assim, não, agora isso é constitucional porque nós não vimos inconstitucionalidade nenhuma, isso faz o menor sentido, porque afronta, na verdade, a supremacia da Constituição. Então, a parte da doutrina brasileira que continua sustentando isso, eu não tem razão nenhuma em fazer isso. E isso não me parece claro também, que o Supremo tem uma posição clara sobre isso. Mas, enfim, a declaração, e tanto isso é verdade, que se criou a ação declaratória de constitucionalidade, que exatamente foi criada porque, como na improcedência da ação direta de constitucionalidade não há efeitos erga omnes, eu preciso de algum instrumento para isso, pelo menos foi o que entendeu o Constituinte de revisão. E aí é o contexto. Essa ação, a chamada ADC brasileira, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ela foi criada no contexto de uma emenda constitucional que pretendia aumentar ou criava um novo instrumento de aumento da arrecadação tributária, criava uma contribuição nova, enfim, né, com outro nome, mas para financiar a saúde, etc. E tal. E havia dúvidas se como é que o judiciário iria aplicar isso, poderia considerar inconstitucional. Ora, se nós vamos fazer um planejamento orçamentário baseado num tributo, e esse tributo tem dúvidas sobre constitucionalidade, nós precisamos, de alguma maneira, esclarecer isso de início. Qual é o instrumento? Não há. Vou depender do controle incidental, ele leva muitos anos até o assunto chegar ao Supremo, o Supremo eventualmente decidir e atribuir efeitos gerais a isso, hoje através de alguns instrumentos, como a repercussão geral, que permite isso. Então, a demora é um problema. Por isso, precisa de um instrumento novo, se criou a ação declaratória de constitucionalidade. Isso é verdade que, de início, até hoje, ela está voltada ao nível federal. Ela não existe nos estados e municípios. Ela teve, na verdade, o endereço certo. E a lógica era essa. Como a ação declaratória de inconstitucionalidade não tem, na sua improcedência, efeitos erga omnes, eu preciso criar um instrumento que declare a constitucionalidade com efeitos erga omnes. Então, a procedência da ação declaratória
Constitucionalidade, indiscutavelmente, tem efeitos econômicos, porque assim estabeleceu a Constituição. A argumentação nesse sentido é reforçada pelas dúvidas que, de início, foram postas, notadamente pela Ordem dos Advogados do Brasil, questionando o instrumento em si, dizendo, olha, mas essa emenda que criou a ADC ela é inconstitucional, porque, no fundo, está criando um poder de consulta ao tribunal, assim, etc., não é previsto. O ministro Moreira Alves foi aí a grande figura que, numa questão de ordem, na ADC número 1, justamente na primeira ação, esclareceu primeiro assim, que havia ali, na verdade, um controle abstrato, era uma modalidade, pode ser previsto que, enfim, o contraditório, que se argumentava que não havia contraditório, também não há o contraditório no sentido próprio, na ação direta de inconstitucionalidade, portanto, olha, é um preconceito contra o controle abstrato, que não tem sentido se há uma previsão expressa. A meu ver, essa matéria foi bem decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que legitimou o instrumento, mas ele é legitimado nos seus termos, não é? E aí, nós vamos ter que no Brasil se construiu um pouco na base meramente argumentativa e não de uma demonstração racional, uma tese, a meu ver, completamente improcedente de que haveria vamos dizer assim, um caráter dúplice que se aproximaria as duas ações. Em outras palavras, a ADC seria uma ADI com sinal trocado, o que absolutamente não procede. E não é difícil demonstrar isso. Quando nós temos uma declaração de inconstitucionalidade, que é uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ADI, que é um instrumento básico do controle, nós temos uma discussão ampla da matéria constitucional, ou seja, se ataca um determinado dispositivo, uma lei, etc. Entretanto, a causa de pedir é aberta, ou seja, eu posso fundamentar a inconstitucionalidade, se o tribunal assim o fizer, em qualquer dispositivo da Constituição, mesmo aqueles não vislumbrados pelo autor. Posso dizer que a argumentação é improcedente, mas, na verdade, o argumento é improcedente, mas a inconstitucionalidade existe, só que com base num outro fundamento. Isso é muito comum na jurisdição constitucional de todos os países. No caso da ação declaratória, isso não se passa dessa forma. Basta ver a lei que regulamenta aí, que é a Lei 9868, a Lei Federal, de 10 de novembro de 99, no Brasil, e justamente dispõe sobre o processo de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Esta ação declaratória de constitucionalidade tem no artigo 14 desta lei, a petição inicial, ela deve indicar algumas coisas, né? E aqui eu vou me lembrar que, logo que foi aprovada a emenda antes da lei, eu estava num seminário com, na época, o ministro da Justiça, Saulo Ramos, uma figura conhecida, foi ministro da Justiça do presidente José Sarney. E ele, então, provocativamente, dirigindo-se a mim, falou assim, professor, você vai ter trabalho, porque olha só, o que é uma ação declaratória de constitucionalidade? Na inconstitucionalidade, a gente entra dizendo assim, olha, existe uma inconstitucionalidade que é essa, assim, assim, assado, e descreve, aponta qual é o problema. Na outra, eu estou imaginando uma petição assim, diz assim, olha, foi editada uma lei e tal, não vi problema de constitucionalidade nenhum, então eu peço que o tribunal declare. Claro que, se fosse assim, o instrumento seria bizarro, né? E o ministro Moreira Alves, que é um homem inteligentíssimo, um grande jurista, lógico, que percebeu essa dificuldade, e ele propõe nessa questão de ordem, depois algo que passou para a lei, para resolver essa questão. Então, a petição tem que indicar, claro, o dispositivo de lei ou ato normativo questionado, que é comum, né? E os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, também é normal, mas tem um item 3 aqui, a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do dispositivo objeto da ação declaratória. Então, algo que não existe na DI, existe aqui na DC, tem que indicar uma controvérsia judicial relevante. Ora, para haver uma controvérsia judicial relevante, eu tenho uma delimitação da causa de pedido. Porque eu vou ter o seguinte, eu tenho que partir, primeiro, de uma determinada interpretação. Porque só posso ter controvérsia se eu tenho a mesma interpretação a respeito da lei. Eu entendo a lei de uma determinada maneira. Então, o que é uma ADC? Tem aqui um dispositivo legal. Entendido desta maneira, pela qual vem entendendo aí o Poder Judiciário, né? Alguns juízes entendem que é inconstitucional, outros juízes entendem que é constitucional. Então, nós vamos decidir se é constitucional ou inconstitucional. Mas eu parto de uma interpretação determinada, e mais do que isso, parto de um vício específico. Ou seja, eu não vou dizer esta lei é declarada constitucional em relação a qualquer vício.
Não, ela é constitucional em relação àquele vício que foi apontado, mas ela pode ser inconstitucional em relação a outros vícios. Então, nós não temos uma identidade exatamente por isso, porque no caso da ADC existe uma restrição em relação à causa de pedir. A discussão é delimitada, extremamente delimitada. E eu posso dar aqui N exemplos de que se passa assim, mas vou dar um exemplo que eu tive como Procurador-Geral do Estado de São Paulo. A lei brasileira de licitações, não a lei atual, a nova foi 2021, mas a antiga continua vigorando ainda por 2 anos. É uma situação que eu posso aplicar em contratos que estavam sendo em execução, ou mesmo alguns contratos novos, desde que coloque-se no instrumento de convocação da licitação essas circunstâncias. Enfim, é uma lei ainda operacional, mas já tem a sua revogação aprazada, né? Muito bem, essa lei ela tem um dispositivo que diz o seguinte, que a respeito das terceirizações, os contratos de serviço na administração pública, que dizia, quando a administração contratar, então, empresas terceirizadas, não há responsabilidade trabalhista, etc. Só haveria uma responsabilidade no plano de fundo de garantia, coisa assim, mas todas as demais eram afastadas, especialmente a responsabilidade trabalhista que interessa. Essa é expressamente afastada. Bom, a Justiça do Trabalho começou a considerar que isso não era correto e que, enfim, invocando a dignidade da pessoa humana, a prevalência do trabalho, vários princípios da ordem econômica, entendendo que isso prejudicava o trabalhador, e que isso não podia ser assim. Claramente estava ali colocando uma questão constitucional. Não era simplesmente uma questão de como interpretar o dispositivo. O dispositivo era claríssimo. Nos termos da sua literalidade, não permitia dúvidas de interpretação do sentido. O sentido era claro, excluir totalmente a responsabilidade. Porque já na análise dos documentos pelos quais as empresas participam de uma licitação, eu analiso, enfim, se as empresas são idôneas ou não, e é isso que a administração tem que fazer. Fora isso, seria encarecer as contratações do poder público, que tem também consequências. Então, quando esta ação... Aí houve uma controvérsia muito grande, porque a Justiça do Trabalho ela começou para evitar... no Brasil existe a cláusula de reserva de plenário, as turmas do Tribunal Superior do Trabalho, em vez de mandar isso para o plenário para resolver uma questão aí de constitucionalidade, resolveram dizer que isso não era uma questão de constitucionalidade, era uma questão talvez de interpretação, e julgavam no órgão fracionário. E isso gerou reclamações perante o Supremo, enfim, gerou porque havia uma súmula vinculante do Supremo que impedia isso, então gera reclamação para o próprio Supremo. E por força dessa situação conflituosa, a administração pública tentando contratar, alguns colegas meus consultores da advocacia dizendo assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar instrumentos de fiscalização para nós fiscalizar. Se você fizer isso, aí você atrai realmente a responsabilidade da administração. Então, nesse terreno conflituoso, um governador do Distrito Federal entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade do dispositivo. E qual foi a questão que teve que ser, então, enfrentada? O ministro César Peluso, que era um desembargador paulista, né, muito técnico, ele percebeu a dificuldade e disse assim, olha, eu não conheço desta ação, porque, a meu ver, é um problema de interpretação. O ministro Marco Aurélio, que vinha da Justiça do Trabalho e que sabia do conflito que isso tinha gerado, falou assim, não, mas a Justiça do Trabalho apenas tenta superar a questão da reserva de plenário. Na realidade, o problema é saber se isso é constitucional ou não, porque o sentido está muito claro. E o que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Decidiu que o problema era de constitucionalidade e não de interpretação. Então, o que se procurou fazer foi afastar o vício de inconstitucionalidade material que a Justiça do Trabalho via no dispositivo. Entendia que feria aí direitos do trabalhador, desse tipo. E era um problema essencialmente de inconstitucionalidade material. Mas em relação a esse vício, e assim o Supremo decidiu. Pois a questão das consequências dessa decisão, uma outra discussão, esse assunto complicado, mas para mostrar que, na verdade, ficou bem claro nesse caso que a ação declaratória de constitucionalidade ela tem em vista um determinado vício e uma determinada interpretação. Ou seja, a consequência disso é que na ação declaratória de constitucionalidade não há que se falar em interpretação conforme. Esse é um conceito que é estranho à declaração de constitucionalidade. Ele se aplica à declaração de inconstitucionalidade. Mas, enfim, e se aplica em que sentido? O sentido que vem da jurisprudência, na verdade, da Suprema Corte dos Estados Unidos, quando eu tenho uma ação declaratória de inconstitucionalidade, e a Corte, examinando isso também acontece no controle ocidental, eu examinando a questão, dizendo assim, não,
em homenagem, enfim, à legitimidade dos atos do poder público, à presunção de constitucionalidade, mais o que se quiser, eu posso dar uma interpretação que torne o dispositivo constitucional. Então, constitucional. Preferencialmente, a declaração de inconstitucionalidade. Então, tem um sentido de improcedência de uma ação direta declaratória de inconstitucionalidade. Esse é o sentido. Então, sendo improcedência, não faz coisa julgada erga omnes. Pois, certamente, há uma dificuldade aqui no texto da Lei 9868 que eu vou enfrentar. Aí vem uma outra possibilidade. Na ação declaratória de inconstitucionalidade é o seguinte, não, olha, há uma interpretação que está, inclusive, prevalecendo no judiciário, que é claramente inconstitucional. Então, aí é uma questão pragmática, nós devemos privilegiar essa interpretação que está sendo dada aqui para efeitos de julgamento, porque ela que está sendo aplicada no judiciário. E vamos declará-la inconstitucional, não o dispositivo, mas a variante exegética, porque ela é que causa problemas. Então, vem aquilo que na Lei 9868 se chama aqui, né, essa nomenclatura varia, inconstitucionalidade parcial, qualitativa, pode falar o que se quiser sobre isso, o sentido é sempre aproximadamente o mesmo, mas aqui se fala em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. O texto é mantido e eu afasto uma variante exegética. Aqui, claramente, a sentença, a decisão é de procedência do pedido e faz coisa julgada erga omnes com qualquer decisão de procedência. Qual é a dificuldade? E onde que também aí a questão do caráter dúplice, né, cresceu também por conta disso. O parágrafo único desse artigo, o artigo 28, ele diz o seguinte: a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, tanto nos dois casos, inclusive a interpretação conforme a declaração parcial, sem redução do texto, tem eficácia erga omnes, ou eficácia contra todos, e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, da administração pública, etc, etc. Como todo dispositivo, não é porque está numa lei que rege o controle que ele também não pode ser controlado. Ou seja, nós temos que examiná-lo e ver o sentido que tem. Então, ao meu ver, e aí é uma proposta que eu fiz no meu livro sobre controle há muito tempo, enfim, continua gerando discussões, mas acho importante, eu não teria nenhum problema se depois de tantos anos, eu escrevi isso há mais de 10 anos, tivesse convencido disso, ou a prática do Supremo tivesse muito consolidada e clara no sentido de, bom, o Supremo definiu isso, não vou mais insistir. Nenhuma coisa nem outra aconteceu. Eu estou cada vez mais convencido da interpretação que eu propus. O Supremo, o que fez nesse tempo foi complicar ainda mais a questão, porque oscilou barbaramente nesse assunto. Mas, enfim, a meu ver, o que existe aqui é o seguinte: de fato, o que está escrito pode ser aplicado na seguinte situação. Nós temos hipóteses em que o Supremo ele examina, como também me parece que faz aqui no nosso constitucional português, examina todas as possibilidades de interpretação de um determinado dispositivo e diz assim, olha, há uma interpretação conforme, mas mais do que há uma interpretação conforme, essa é a única interpretação possível, compatível com a Constituição. Então, note o seguinte, se agindo de forma técnica, se o Supremo, numa ação direta de inconstitucionalidade, no dispositivo do acordo, diz assim, a única interpretação compatível com a Constituição é essa, e todas as demais são, portanto, inconstitucionais, o que ele está fazendo, na verdade, é uma declaração de nulidade parcial, sem redução de texto, de caráter, vamos chamar assim, genérico ou abrangente. Ele parte da interpretação conforme, não para lhe dar efeitos contra todos, e sim para delimitar as interpretações que são fulminadas por inconstitucionalidade. Logo, é possível, sim, aplicar esse dispositivo, não é preciso dizer que ele é inconstitucional, desde que se faça dessa forma. Agora, eu continuo dizendo que a procedência, aliás, a aceitação da interpretação conforme não faz, improcedência da ação. Por isso mesmo, com o advogado-geral do Estado, procurador-geral, muitas e muitas vezes eu recebi petições de colegas dizendo assim, vamos então entrar com a ação pedindo a interpretação conforme, diz assim, você vai pedir improcedência da ação? Mas não, convidado, você mude a petição para dizer que você está pedindo a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto. Pode ser genérica, pode ser específica, vamos ver o caso concreto, e assim vamos proceder. Eu sei que temos aí, já foi avisado aqui pelo meu amigo e coordenador desse seminário, professor Carlos Blanco,
e não vai, efetivamente, esse tema eu tinha certeza que ia acontecer isso, ele é muito vasto, né? Então nós vamos um pouco para a casuística, eu tentei dar um pouco de amarração aqui nessa questão, mas é claro que há limites que se colocam, né? Aqui em Portugal, pelo que eu entendi, até dos trabalhos doutrinários do professor Carlos Blanco, quer dizer, o que se pode ver aí uma certa exacerbação da justiça constitucional, quando, em vez de dizer que eu estou fulminando determinadas interpretações que não sejam aquela conforme, eu adoto uma outra interpretação conforme, como eu tenho mais de uma que são constitucionais, eu adoto uma e digo assim, não, mas eu prefiro essa, e imponho ao legislador. Isso, de fato, seria exercer aí vamos dizer assim, havia o abuso da jurisdição constitucional. Da mesma maneira, há o chamado limite da textualidade, né? Quer dizer, se eu tenho um texto normativo que absolutamente não admite outra interpretação, eu digo, não, mas eu vou dar uma interpretação que viola, na verdade, o limite da textualidade, é inaceitável, e isso também é a jurisprudência. Aqui se poderia dizer alguma coisa sobre o que é esse limite da textualidade. Muitas vezes é entendido como interpretação gramatical e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí eu remeto os curiosos ao Friedrich Miller, né, que nos seus métodos de trabalho em direito constitucional expõe claramente que eu estou falando de todos os elementos interpretativos, mas a partir de um texto. Então, a textualidade não é a interpretação gramatical, é um texto que viabiliza vários elementos interpretativos. A modulação temporal é outro caso, no Brasil também é uma discussão muito grande, e lá a discussão, na verdade, o professor Blanco até, ao falar sobre o direito brasileiro, faz essa referência no seu livro sobre justiça constitucional, né? E fala que o próprio dispositivo, que é o artigo 27 aqui da Lei 9868, ele é questionado na ação direta. E aqui que eu tenho feito crítica, só para não deixar, aproveitar aqui um momento para reiterar, né, dizer assim que, na realidade, aqui o Brasil nasceu, na verdade, ou ele tem a sua conformação territorial atual, aqui, na verdade, eram os portugueses que estavam no Brasil, através da teoria do uti possidetis, que é muito importante no terreno, mas ela é importante no direito constitucional também. Ela significa no direito constitucional mais ou menos o seguinte: pratica-se uma inconstitucionalidade várias vezes até nós temos receio de declará-la indevida. Então, aqui é a mesma coisa. Esse dispositivo surgiu, foi proposta logo de cara uma ação direta pela Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal propôs a ação. A ação caiu com o ministro de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. O ministro Sepúlveda Pertence se aposentou já, como todos sabem, mas antes de sair ele deu um voto muito simples, como era o seu estilo, muito claro e, a meu ver, corretíssimo, dizendo assim, essa modulação é um instrumento importante, mas no Brasil, ao contrário de Portugal, não é matéria que está na Constituição. A Constituição adota um sistema sancionatório de nulidade, a exceção à nulidade teria que vir do próprio texto constitucional, como fez a Constituição portuguesa. Logo, é inconstitucional, porque não é por lei ordinária que se faz isso, porque ele tinha total razão. O que nós vemos na sequência é que houve uma prática do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo entendeu que era interessante o Instituto, e nós precisávamos salvá-lo através da teoria do uti possidetis, ou seja, vamos aplicar em casos menores aos milhares, para que ninguém mais tenha coragem de discutir o assunto, a não ser o chato professor Igual, que continua dizendo que isso é e a ação até hoje não foi julgada. Se pegou um caso no município de São Paulo, que até preciso, está marcado na agenda, preciso visitar algum dia, chamado Miraestrela. Nunca ninguém ouviu falar que era um município desse tamanho, pequenininho, me perdoem os munícipes. Era uma ação de controle incidental, foi parar no Supremo via recurso ordinário, e o Supremo, no final de tarde, pouca gente ali para discutir o assunto, resolveu aplicar o artigo 27, em que, na época, se fez isso também, aterrorizando o relator na época, dizendo assim, se o senhor não fizer isso, todas as leis que o município editou são inválidas, o que também não é verdadeiro. Mas, enfim, vejam que quando se fala nesse atrito com o legislador, vem de situações como essa. Quer dizer, aí a doutrina, depois que comecei a dizer isso, surgiram autores e na própria faculdade, alguns alunos, né, defendendo a tese. Então, para tentar salvar isso, o ministro Gilmar Mendes faz isso também nos seus trabalhos doutrinários, porque ele participou diretamente dessa construção. Então, ele diz assim, olha, mesmo sem previsão expressa, nós podemos fazer isso em nível de ponderação de princípios. Aí minha resposta é a seguinte: de fato, é interessante se a nulidade fosse um princípio. A nulidade não é princípio, a nulidade é regra. O princípio tem que ter força, ela tem que ter uma força construtiva, que a regra da sanção de nulidade não tem. Um ato que é nulo, simplesmente a lei diz, olha, o Código Civil, se contrariar isso, aquilo, o ato, o contrato é nulo. É uma regra.
Isso não tem nada de princípio. Então, não sendo um princípio, não é ponderável, logo esse argumento também não procede. Mas, enfim, está aí a modulação temporal, a questão de ficção com a função legislativa vai muito mais no sentido que isso foi construído pelo legislador, né, e permite, no fundo, uma compressão do seu poder, porque, de alguma maneira, isso vai ocorrer. Bem, eu já falei sobre a ação declaratória, só para não dizer que não... Havia um músico brasileiro chamado Geraldo Vandré, que escreveu uma música muito conhecida na época da ditadura militar, que diz assim, só para não dizer que não falei de flores, né? Então, acho que conhecem talvez a música muito bonita, por sinal, então, para não dizer que eu não falei de poder normativo específico, vejam, há duas situações muito diferentes. O controle de constitucionalidade ou da omissão inconstitucional, ela, na variante do mandado de injunção, não é ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, que é semelhante à portuguesa, e termina com uma recomendação ao legislador, legislador, etc. O professor Jorge Miranda, de certa feita na faculdade, disse assim, mas vocês estão, na verdade, insistindo em alguma coisa, trazendo uma coisa para cá, que nós estamos pensando em retirar da Constituição Portuguesa, isso não serve para nada. Bom, essa existe lá também, tem efeitos práticos bastante reduzidos. O mandado de injunção, entretanto, é uma criação de fato brasileira. E não se procure aí outro parâmetro em algum outro ordenamento, porque não existe. Essa, de fato, é uma criação brasileira, um mandado de injunção, mas ele tem uma aplicação extremamente restrita. Eu não vou ter tempo aqui de me alongar sobre isso, mas se quiserem, eu já escrevi sobre isso em mais de uma ocasião. Também escreveu sobre isso o professor José Afonso da Silva, que tem aí ainda a vantagem sobre mim ter sido o principal consultor jurídico, assessor jurídico da Constituinte brasileira. Na realidade, está associado a situações muito específicas, ou seja, são normas constitucionais de eficácia limitada, na linguagem do professor Jorge Miranda, preceptivas, não normas programáticas. O mandado de injunção não se aplica a normas constitucionais de eficácia limitada programáticas, apenas as preceptivas, em que há a necessidade de lei. Por que eu posso afirmar isso taxativamente? Porque é só olhar o dispositivo do mandado de injunção, está dito, na falta de lei, não é de políticas públicas, é de lei, ato legislativo. Logo, se aplica nessa situação típica de normas constitucionais de eficácia limitada, porque se a norma é de eficácia plena, não precisa de mandado de injunção. Se a norma é de eficácia programática, o próprio texto já mostra que não se aplica. Então, nessa situação, o Supremo vem e exerce uma espécie de juízo de equidade, similar à equidade. Resolve um caso concreto dizendo assim, falta lei, eu vou lhe dar a norma para o caso concreto. Não tem lei de greve no serviço público, então eu vou trazer uma pequena regulamentação que vai resolver esta greve em particular. Isso, a lei, depois que disciplinou o assunto, previu que essas decisões, eventualmente, podem ter os seus efeitos estendidos, mas isso é uma outra história. Então, eu tenho aqui, a meu ver, uma situação de poder normativo que nem é muito fora da função jurisdicional, porque o juízo de equidade é algo que existe também, e para uma situação de colmatação da eficácia constitucional muito específica. Agora, as súmulas vinculantes é outro território. Eu só chamo a atenção dos portugueses, mais dos brasileiros aqui, que às vezes ficam, mas súmulas vinculantes, você faz o seguinte, olha, as coisas no Brasil precisam tomar cuidado porque elas mudam rapidamente. Quando foram criadas as súmulas vinculantes, se pensou na redução do volume de trabalho do Supremo Tribunal Federal, que diminuiu, de fato. Na hora do almoço estamos conversando ali, o pessoal que atua diretamente no Supremo, dizendo, olha, hoje em dia caiu, sei lá, pelo menos a 20%, talvez, né, do que já foi em outros tempos. Mas a súmula vinculante, ela tinha essa ideia. Mas depois nós percebeu que nós íamos ter alguns problemas. Primeiro, se é um texto normativo, ele também depende de interpretação e pode haver dissídio interpretativo. Logo, o dissídio interpretativo só pode ser dirimido por quem editou o ato. E o Supremo vai, então, diminuir a pilha de recursos extraordinários e subir a pilha de reclamações. Não vai mudar nada. O Supremo percebeu isso. Então, passou a usar um outro instrumento que não foi concebido exatamente para isso, que é a repercussão geral. No fundo, é um pressuposto de admissibilidade a mais do extraordinário, mas foi depois transformado numa maneira de gerar, vamos dizer assim, orientações de caráter normativo. Não é igual à súmula, porque a súmula obriga a própria administração pública. A repercussão geral, que nós vamos ter as teses de repercussão geral fixadas, obrigam o Poder Judiciário, e não a administração pública, que normalmente acaba seguindo por questão pragmática, simplesmente. Então, para mostrar que há uma diferença, hoje o Supremo pratica muito mais as teses de repercussão geral nessa ideia de diminuir a sua carga processual e evitar
rediscussão de casos que ele já decidiu, do que propriamente súmula vinculante, que gera um efeito colateral indesejável, que é aí fora outras coisas, né? A edição das súmulas mostrou que, de fato, a função legislativa é uma função complexa e que um órgão jurisdicional não é talhado para a função legislativa. Quer dizer, a súmula vinculante, por exemplo, sobre o nepotismo no Brasil, gerou problemas para o próprio Supremo, depois que houve lá uma nomeação interna, lá um cargo administrativo, que então um assessor do Supremo, da área jurídica, lembrou, falou, não podemos fazer isso aqui. Por quê? Por causa da súmula. Mas não foi isso que nós fizemos. Eles disseram. E quando a gente faz a norma, tem que cumprir a própria norma. Então, só para mostrar que há essa diferença, mas, no fundo, eu queria concluir aqui a exposição, pedindo desculpas por ter me excedido um pouquinho, mas, de fato, isso era tema para muitos meses de seminário, não para um painel apenas, mas dizer, como observação final, algo que eu também já escrevi, mas acho que é importante sempre ter presente isso, algo que o ministro Gilmar, por exemplo, nós podemos divergir, às vezes, das estratégias, mas quanto à identificação, é o mesmo sentido. Ele afirma também, no fundo, tudo isso é uma construção errática do controle concentrado no Brasil. Controle concentrado, propriamente dito, não aquilo que se costuma chamar de controle concentrado, que não existe, nem no Brasil, nem em Portugal, datamente. Quer dizer, existe, na verdade, controle principal, o abstrato, controle incidental ou concreto. Controle difuso existe se não há nenhum tribunal que concentra a competência, como é o caso de Portugal, o caso do Brasil, não há exclusividade da competência de controle concentrado tem que haver competência exclusiva, e não existe nem em Portugal, nem no Brasil. No Brasil, portanto, que continua mantendo o sistema de controle exclusivamente difuso, há uma tendência ao controle concentrado, por razões também que já discuti doutrinariamente, eu não vou aqui ter tempo de abordar. Mas é uma tendência. Só que a construção desse controle concentrado tem sido errática. Em vez de aprovar uma emenda constitucional, que seria complicada. Aliás, houve propostas, mais de uma vez nesse sentido. Na Constituinte de 34, no Brasil, houve a proposta, no momento em que o controle europeu surgia, houve a proposta, ou pelo menos se discutiu alguma coisa na Constituinte de 88, mas não foi adiante. E continuamos com o mesmo modelo, mas que tem caminhado no sentido da chamada europeização. É isso que eu queria anotar no final, agradecendo aqui a atenção dispensada. Muito obrigado. Só uma questão da como estamos atrasados nos primeiros 25 minutos, eu diria, relativamente às questões formuladas, fossem questões breves e conseguíssemos em 12 minutos realmente foram duas posições riquíssimas e que levantaram, inclusivamente, até admito, muitas questões até da minha parte. Mas eu pediria então que quem interviesse de uma forma muito sucinta para também uma resposta relativamente sucinta dentro do possível. Realmente estamos atrasados para a próxima. Muito obrigado. Então, por favor. Se não houver pergunta nenhuma, é porque ou nós somos muito obscuros, ou muito claros, né? Ou não dá margem para interpretação de cigarro. É verdade. Ele está delegando. Ele está delegando. Mencionou que havia questões, para você vou delegar para o professor Branco. Mas há muitos termos que no seio da deliberação se colocam. Interpretações. Para Maria José Gonçalves Mesquita, relativamente a uma questão específica é que foi a possibilidade de uma decisão de constitucionalidade sobre o Orçamento de Estado, que era o Orçamento de Estado para 2013. O Tribunal Constitucional, no fundo, fez algo que não podia fazer. Foi uma sentença mais do que normativa, foi uma sentença adivida da revisão constitucional. Fez uma definição 282 do artigo 282. A declaração de constitucionalidade com efeitos ex-nunc, são regulados em efeitos passados, e os efeitos penais. Oficial do preço. Mas não permite, nomeadamente, que a norma, no fundo declarada nula, continue a produzir efeitos até ao final do ano. Claro que o Tribunal utilizou o meu
óbvio, o Tribunal Constitucional Italiano, um subterfúgio, malabar, mas mesmo assim não violador da legalidade. É o Tribunal tão católico que declara a inconstitucionalidade da norma, torna público, mas só publica a decisão daí a 6 meses. Significa daí a 6 meses publicar a decisão, a norma desaparece. Claro, é inutilidade. Isto é uma forma de resolver o problema. Mas não adequada. Mas não se pode dizer que seja ilegal, não é? Agora, mais constitucional é dizer que o que a Constituição não diz, que é imitar a lei de 99 do Brasil, permitindo que a norma julgada inconstitucional produza os seus efeitos mais 6 meses, que era o que estava em tudo. Exatamente. No Brasil ainda há uma lei que proíbe. Aqui Na não. Áustria existe também legislação constitucional, ou legislação ordinária, complementar da Constituição, que permite esse procedimento. Muitos chamados dizem bem que são durante uma novidade, mas novidade não é. Quer dizer, agora, nós não temos, efetivamente, essa suspeição. Portanto, aqui houve uma reação da comunidade jurídica, não é? Estivesse eu, provavelmente, eu também o acolheria. Qual das duas opções optaria por uma terceira relativamente a esta questão? Quanto ao professor Elivaldo, eu direi que ainda sou mais radical do professor Elivaldo relativamente ao ativismo, porque eu entendo, e isto vai estar cá amanhã, outra matéria, mas ele sabe as minhas discordâncias e amigas sempre sobre essa matéria. O Supremo Tribunal Federal consegue tocar todos os poderes, consegue, nomeadamente, relativamente ao caso da Anel homoafetiva, todos nós podemos concordar com que tivesse sido aprovada na lei ordinária, mas permite dizer o contrário daquilo que a Constituição diz, não é? Quer dizer, a proibição do legislador. E então vem do plano do texto. O texto diz uma coisa, não é? E a sentença, com base no coquetel de princípios, cria uma regra derrogatória da Constituição. Portanto, toca a emenda constitucional, toca a função legislativa, porque as súmulas vinculantes têm uma força, eu sei que o Federal dá uma natureza administrativa, eu acho que é uma natureza para-legislativa, sobretudo quando inova. Uma coisa é retirar o entendimento, há divergência jurisprudencial e retira-se, digamos, um critério de decisão de um dos lados. Outra coisa, como foi no caso de Algemas, inova-se. Quando se inova, está-se a inovar legislativamente. Uma vez perguntaram ao Ministro Peluso se uma lei pode revogar uma súmula. E ele hesitou, não é? Quer dizer, portanto... Mas nesse caso, a súmula contraria o próprio texto que a prevê. Que a prevê, então, contraria. Portanto, ou inova, não é? E depois também exerce alguma, digamos, alguma atividade paranormativa, através do efeito vinculante, sobre a administração pública e sobre os tribunais, e, imediatamente, se contrariarem a uma reclamação. Portanto, quando o tribunal toca em todos os poderes, não é? Lembra o Senhor dos Anéis, não é? Um anel para dominar todos os poderes, não é? Portanto, isto para dizer, dentro desta lógica, se o professor Olival acha que eu estou a ser exagerado em ser um pouco mais radical, ainda no que toca àquilo que é o ativismo. O ativismo é, de facto, a criação de normas inovadoras por parte de um órgão que tem como função essencial o controle da constitucionalidade e a interpretação da lei. Mas, talvez, dentro da ordem, que sim, claro. Claro. Me permite um adendo em relação à questão que o professor Carlos Branco levantou. Francamente, eu penso que nós estamos a falar aqui de algo que era tantas coisas. Se é verdade que a natureza da decisão de controle é legislativa, é muito possível que haja como que vacácio legis para a decisão. Ou seja, postergar em 6 meses, eu concordo. Se eu concordo, sou parte do lavado. Agora, decisão, quando a Constituição diz pode restringir os efeitos ex-nunc, aí não se pode dizer que, não é? Que a decisão, apesar de declarada nula, nos termos da Constituição, continua a vigorar por mais que professor, veja, é tanta natureza das coisas, que é explícito no texto do QEL do 28. É um sistema. Mas desde o
Não dizer que é pré-história. Mas é um argumento bondoso. Ad hominem. Os italianos começaram a aplicar isso há menos de 10 anos. Lemos a Constituição. Não, é complicado. Tem madeira. Depois pessoas de papo da Constituição. Mas houve... Mas é outro sistema sancional. A resposta seria muito simples. Eu se tivesse que me considerar sobre tudo, estaria seguramente do outro lado da barricada, portanto, nem participei. E, naturalmente, não concordo. E muitas vezes fiz declarações de voto no sentido de aplicar a regra, não é? E, obviamente, que me parece claramente, enfim, um desrespeito pela linha vermelha traçada pela Constituição. Também, enfim, se me permite, posso dizer que também assisti a outros casos de contenção a ultrapassar os limites da Constituição e da lei. Portanto, lembro-me, por exemplo, nestes casos de fraturantes em que foram colocadas questões ao Tribunal em fiscalização preventiva, que tem um prazo de 25 dias, enfim, para decidir eutanásia ou gestação de substituição, naturalmente que isto é completamente incompatível com a natureza das coisas e, obviamente, enfim, uma revisão da lei do Tribunal Constitucional neste ponto também não seria, enfim, despitienda, até porque não há nesses casos nenhuma urgência que justifique, como havia no caso orçamental, não é? Admito que sim, que justifique uma prolação de uma decisão menos boa, vou dizer assim, só para respeitar um prazo. Tendo sido até equacionado estender o prazo, como aliás já fez o Tribunal Constitucional Alemão, isto é muito difícil, vamos dar uma decisão do dia X. Equacionou-se, mas houve bastante contenção, contrariamente a outros casos, para não violar, no sentido de não violar a lei. Mas enfim, as composições também mudam, mas eu estaria seguramente do outro lado da fronteira. Enfim, a resposta é muito simples, sem grande margem para dúvida. Bom, no que diz respeito, professor, acho o seguinte, que em relação a essas funções, é curioso, mas essas funções normativas, o ativismo do Supremo, na verdade, não está radicado nessas funções normativas. A súmula vinculante, podia haver uma discussão sobre a sua constitucionalidade ou não. Ela foi prevista, isso passou, a própria doutrina entende, se tentou fazer por lei seria inconstitucional. Mas veio com uma meio da emenda 45, lá 2004, mas não há hoje fortes discussões sobre a constitucionalidade. Se tivesse algum elemento, não, mas na verdade ela tem pressupostos que talvez não tenham sido observados em algumas situações, como esse caso das algemas. Essa é uma outra história, eu não estou observando. O tribunal, o Poder Judiciário pode errar numa decisão mesmo exercendo uma competência que ele tem, que é válida, mas ele pode errar no exercício da competência, né? Pode julgar mal um caso, por exemplo, não apreciar bem as provas, assim por diante. Enfim, não acho que aí haja os maiores problemas. Eu faço objeções à súmula vinculante do ponto de vista do engessamento, da jurisprudência constitucional, outras considerações. E acho que hoje até essa discussão é superada, porque a repercussão geral, com as teses de repercussão geral, está tornando a súmula vinculante desnecessária. Mas, enfim, é uma outra história. Agora, mandado de injunção, como é uma aplicação muito restrita, também o seu caminho onde o Supremo aplicou os casos que foram dados, aviso prévio, que depois virou lei, proporcional, questão da greve e tal, são situações já resolvidas então não há um campo de aplicação muito grande. Acho que o problema do ativismo do Supremo está basicamente no problema da interpretação constitucional. E aí está na inobservância do método de interpretação constitucional. A textualidade é um dos problemas, mas há outros, né? Eu mencionei na minha aula do ativismo a questão dos nexos sistêmicos, né? Há nexos lógicos no ordenamento. Por exemplo, no direito civil, se parte de uma divisão importante dos direitos patrimoniais entre direitos reais e direitos pessoais. Eu não posso tomar uma decisão e chamar uma coisa de outra. Toda a estrutura do ordenamento é construída em função dessa dicotomia. Eu tenho que considerar as coisas. Então, nesse caso, o artigo 27, por exemplo, é evidente que eu tenho que considerar sempre, na verificação da sua constitucionalidade, o sistema sancionatório.
Eu escrevi isso há mais de 30 anos, numa tese de doutorado. Estava à mesa o professor Manuel Gustavo Ferreira Filho, que aliás foi meu orientador, em que eu fiz uma objeção a um trabalho doutrinário dele, que eu dizia: olha, o senhor diz que a questão da inconstitucionalidade, se é nulidade ou anulabilidade, para Kelsen é uma coisa, para Marshall é outra, só que um é um sistema e o outro é outro sistema. Então, os dois têm razão. Marshall tem razão, porque nos Estados Unidos é nulidade mesmo. Agora, Kelsen também tem razão, porque em boa parte da Europa a sanção é anulabilidade, não é nulidade. Esse é o problema. Então, de fato, o que eu estava dizendo para o professor Zebi, eu acho que tem toda a razão de entender que, na Itália, se entender que é inerente ao sistema e não precisa ter previsão expressa, porque a sanção é anulabilidade. E modulação é inerente à anulabilidade, porque cabe a quem anula dizer se anula para trás, para frente, enfim, modular. No caso da nulidade, não é nem propriamente uma modulação, nós temos uma convalidação parcial do ato, que, uma vez admitido em lei, é possível. Por isso que não se admite a não ser de forma expressa, na minha visão. Mas, enfim, eu acho que o que prevaleceu no Brasil não é nada disso. Nós fazemos aqui uma discussão teorética que é interessante. Mas, na realidade, o que houve, volto a dizer, é que se entendeu que, do ponto de vista prático, esse era um instrumento importante, com o que eu também concordo. Mas toda vez que nós, em nome do interesse público, etc., estraçalhamos os institutos jurídicos, nós estamos enfraquecendo o Estado de Direito. É essa a questão. Eu acho que nós devemos, no Brasil, o que eu proporia é adotar o controle concentrado, a sanção de anulabilidade e a modulação. Mas se faça pela porta da frente e não pelos fundos do ordenamento, que no caso é patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal. Né?